Olá, irmãos, graça e paz. Vamos nos reunir mais uma vez para continuação do nosso estudo da EBD sobre o livro de Mateus. Então, a nossa revista Compromisso, Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. O Evangelho do Reino, estudo do livro de Mateus, lição 7. O povo segue Jesus em busca de milagres. Mateus, capítulo 14 e capítulo 15. Então vamos orar antes de iniciarmos a nossa lição. Senhor Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos estudando a sua palavra. Que o Senhor nos oriente e direcione para que possamos aprender cada vez mais os milagres que Jesus fez e que nós possamos crer nesse Jesus que continua fazendo milagres nas vidas daqueles que creem em Ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso texto áureo: tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Mateus 14, versículo 18 e 19. Objetivos gerais: compreender os propósitos dos milagres de Jesus. Compreender que deve sempre haver coerência entre o que cremos e praticamos. Objetivos específicos: descrever os propósitos dos milagres de Jesus. Compartilhar o pão espiritual que é Cristo. Então, o nosso estudo, ele vai se dividir nas 4 partes. Primeiro, sobre a vida, Então, nosso estudo vai falar sobre o milagre. Então, o milagre do latim, ele vai significar miraculum. Então, o que significa milagre? Milagre é um acontecimento extraordinário, sem explicação científica. Nesse estudo do capítulo 14 e 15 de Mateus, nós vamos perceber que existiam 3 grupos de pessoas que seguiam Jesus. O primeiro grupo, os inimigos de Jesus. Segundo grupo, multidões com necessidades. E o terceiro grupo, discípulos. Então, a nossa vivência bíblica, nós vamos iniciar no capítulo 14, de versículo 1 ao 12. Nós vamos estar lendo apenas alguns versículos entre os capítulos 14 e 15. Os inimigos de Jesus. Então, bem no início, Mateus 14, versículo 1 e 2. Ele vai estar falando a narrativa da morte de João Batista e a explicação da retirada de Jesus. Então, vamos ler aqui. Quando o rei Herodes ouviu a respeito de Jesus, disse aos homens que o serviam: esse deve ser João Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isso que ele pode fazer esses milagres. Então, Herodes, ele achava que Jesus,
era, né, João Batista, que ressuscitou dos mortos. Por isso que fazia todos aqueles milagres. Então, para nós entendermos aqui o contexto. João Batista, né, na época, ele apontou o erro de Herodes, que era um casamento ilegal, né? Então, Herodes, né, ele estava casando-se com a sua cunhada, né, esposa do seu irmão Filipe. Ele estava casando com a Herodias. E João Batista apontou o erro de Herodes, que era um casamento ilegal. E então Herodes, né, praticou a injustiça e ordenou a prisão de João. E Herodes, né, conviveu com sua consciência de culpa, né? E com essa consciência de culpa, ele fazia de conta que estava tudo normal. E ele promoveu uma festa de aniversário e durante essa festa, né, teve uma dança da filha de Herodias, né? E essa dança foi uma dança sedutora e agradou Herodes. E diante disso, Herodes fez um juramento, né, precipitado para a moça, né, que ela podia, né, pedir qualquer coisa, né? Fez um juramento que ela podia fazer qualquer coisa que ele ia conceder. E essa filha de Herodias, orientada por sua mãe, pediu então a cabeça de João Batista, porque Herodias também, né, se sentia incomodada, né, por João Batista ter apontado o erro tanto de Herodes como dela. E na hora, né, Herodes ficou um pouco temeroso e assustado, mas como ele estava numa festa, né, seu orgulho foi maior, né, ali no versículo 9 fala que o rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e porque não queria voltar atrás diante dos seus convidados, ordenou que fosse dado o que ela pedia. E então Herodes cometeu, né, uma outra injustiça, que foi decapitar João Batista. Então, o que nós refletimos aqui? Que a prática do erro traz consciência, né, de culpa e continua gerando, né, esses erros. Então ele mandou, né, prender João Batista. Enquanto João Batista estava preso, os discípulos de Jesus iam lá e falavam para ele dos milagres que estavam acontecendo. E outra reflexão que nós podemos ter aqui, que quando ocorreu, né, esses fatos, os discípulos foram avisar, né, Jesus, e logo que Jesus recebeu a notícia, ele saiu sozinho num barco para uma região distante a fim de ficar só. Então, nós devemos aprender, né, com Jesus, né? Ele sabia que Herodes estava perseguindo, né? E o que ele fez, né? Ele se afastou. Então, nós devemos ter essa prudência, né? Como Jesus teve, né? Então, Jesus, ele se afastou, né, da multidão para estar o quê? Evitando, né, esses problemas, né? E ele sabia também que Herodes, né, ia persegui-lo e que Deus, né, tinha um plano para ele. A próxima vivência bíblica que nós temos aqui, que é o segundo grupo de pessoas que estavam com Jesus, eram o quê? As multidões com necessidade. Então a gente vai lá no capítulo 14, a partir do versículo 13 até 21, e no capítulo 15, de 29 a 39. Então, o assunto, né, as duas multiplicações de pães. Então, Jesus atendia essa multidão com necessidade.
E as providências que Jesus fazia, né, eram providências, né, tanto para alimentação, como também, né, para cura das enfermidades físicas. Então, Jesus ele tinha compaixão. Então, essa expressão no Evangelho de Mateus, ele é utilizada 6 vezes, né? Então, Jesus tinha um sentimento de dor ao ver o sofrimento dessas pessoas. Então, qual que é a reflexão que nós tiramos para nós, né? Que hoje, né, nós percebemos que as pessoas, né, elas estão famintas, né, do pão espiritual, né? E Jesus é o pão da vida, né? E esse verdadeiro pão espiritual, né, é o pão que a igreja tem, que é Jesus, né? E cabe a nós compartilharmos do amor de Jesus. Jesus, ele tinha amor, ele tinha compaixão pela vida das pessoas. Nós percebemos que o mundo ele está faminto, ele está se alimentando de vãs doutrinas, de filosofias que têm enganado muitas pessoas, né? Naquela época, né, Jesus sabia que tinha muitas pessoas que estavam com ele por causa dos milagres, né? Nós não sabemos contar quantas daquelas pessoas que acompanharam Jesus creram realmente nele ou só quiseram os milagres. E ainda hoje nós percebemos, né, que tem pessoas que querem apenas os milagres de Jesus. Tem muitas pessoas que estão interessadas nos diversos milagres que Jesus pode fazer nas áreas da vida dela, quer seja a área física, espiritual, financeira, e muitas vezes essas pessoas se alimentam dessas vãs doutrinas e indo apenas buscar os milagres de Jesus e deixando de aceitar Jesus como seu Salvador. Nós somos responsáveis por espalhar esse pão espiritual, né? Esse pão espiritual, né? Que foi representado por Jesus lá na cruz, né? Então Jesus derramou seu sangue, né? Para perdoar os nossos pecados, né? Esses pecados que João Batista, né? Já avisava, né? As pessoas no início. A outra vivência bíblica é dos discípulos e a travessia milagrosa no mar. Então, Mateus capítulo 14, de 22 a 36. No meio da noite, durante a tempestade, uma tempestade ataca o barco e os discípulos ficam assustados. Diante desse terror, eles veem Jesus andando sobre as águas, indo em sua direção. Então, vão existir 2 tipos de tempestades na nossa vida, né? E essas tempestades, elas muitas vezes vão nos trazer correção e disciplina, né? Então, que reflexão que nós podemos ter, né, em relação à correção e à disciplina? Então, nós precisamos aprender com cada experiência, né? Sendo essa experiência boa ou ruim. Por que Pedro não passou no teste? Né? Por que será que Pedro ele não passou no teste? Pedro não passou, né, no teste porque ele começou a olhar o movimento da água, ele começou a olhar a tempestade e ele tirou os olhos de Jesus. Enquanto
Pedro estava com os olhos fixos em Jesus, ele caminhou no mar. Mas a partir do momento que ele se preocupou com as ondas que estavam aumentando, né, ele afundou. E muitas vezes nós fugimos das orientações de Deus para a nossa vida. E diante, né, dessas fugas, as consequências vão chegar. E nós devemos, então, aprender com essa experiência, né? Seja ela boa ou ruim. Por isso que Jesus nos orienta o quê? A mantermos os olhos fixos, porque Ele está estendendo a mão para nos ajudar. Então, se eu vou lançar a minha preocupação, o meu problema para Jesus, eu não posso, né, ir deitar com preocupação. Eu preciso entregar para Deus. Tem uma pergunta, né, que fala que na escola você recebe a lição e depois faz a prova. Na vida, você faz a prova e depois recebe a lição. Então, nós temos que saber que nós vamos estar passando por provas, mas nessas provas nós não vamos estar sozinhos. Se nós mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, Ele vai nos dar a vitória dessa prova. Outra tempestade na vida, né, vai ser, né, o aperfeiçoamento, quando ele se torna, então, um crescimento pessoal. Então, nós vamos crescer quando nós estivermos junto com Jesus, vendo suas maravilhas e obedecendo as suas orientações. Então, quando nós decidirmos manter os nossos olhos fixos em Jesus, nós vamos crescer e nós vamos ver Jesus operar milagres e maravilhas em nossa vida, assim como ele fez, né, com muitas pessoas. Então, essas duas experiências, elas nos mostram que devemos sempre estar obedecendo a orientação de Deus. O terceiro, né, aqui outro grupo ainda, também relacionado lá com os inimigos de Jesus, foi os confrontos, aqui faltam os confrontos com os opositores. Então, os opositores acusam os discípulos de Jesus de não lavarem as mãos como mandavam as antigas tradições. Mas aqui eles não estavam, né, preocupados com a higiene, né? Eles estavam preocupados, né, com os rituais, né? E eles questionam Jesus, mas Jesus responde eles. Jesus fala para eles: e por que as tradições de vocês desobedecem aos mandamentos diretos de Deus? Então, aqueles homens da lei, os escribas, os fariseus, os líderes da sinagoga, eles tinham um comportamento irregular e eles usavam a lei, né, para o seu próprio benefício. E Deus falou para eles, né, que muitos se aproximavam deles, né, com a boca, né, e honravam com os lábios, mas o seu coração estava longe dele. E aqui na palavra a gente vê no capítulo 15, né, que Jesus questiona eles, né, por exemplo, a lei de Deus diz: honra seu pai e a sua mãe. Qualquer um que amaldiçoar seu pai ou sua mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que se um jovem disser aos seus pais: o que vocês poderiam receber de mim é uma oferta ao Senhor, esse jovem está desobrigado a honrar seu pai. Assim, por meio da sua regra feita pelos homens, vocês anulam a ordem direta de Deus.
E por isso que Deus fala, né, que eles, né, adoravam a Deus em vão, né, porque os ensinamentos deles não passavam, então, de regras. E Jesus continua, né, a exortá-los. E o que nós podemos tirar aqui, né, da reflexão, né? Que as palavras, né, que saem da boca, né, vêm do coração e contaminam o homem que fala essas palavras, né? Então, Jesus alerta, né, que não são, né, não preciso ficar preocupado, né, com o que vai entrar, né? Na época eles tinham muita preocupação, né, com comidas impuras, né? E Deus aqui está exortando, Jesus mostra que eles precisam, né, cuidar com as palavras, né, que vêm do coração, né? Que essas palavras que vêm do coração, essas palavras contaminam o homem, né? E Jesus cita, né? Porque do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, saem calúnias, roubos, mentiras, né? Então, Jesus nos exorta, né, para termos cuidado, né, com o nosso coração. E muitas vezes a gente tem que parar, né, e pensar o que está saindo, o que está no meu coração. Será que tem alguma mágoa? Será que tem algum rancor, né? O que será que está contaminando o meu coração e tem afetado a minha vida? E crer que se a gente se arrepender, né, e pedir perdão dos nossos pecados, Jesus vai nos purificar. Mas Jesus quer uma mudança de comportamento. Aqui, a outra vivência bíblica vai ser de uma mãe aflita, né? Então, o pedido de uma mulher cananeia clamando por sua filha que estava endemoniada, né? E ela se ajoelha diante de Deus e pede socorro, né? E qual foi a resposta de Jesus? Mulher, disse Jesus, sua fé é grande e seu pedido será atendido. Então, qual que é a reflexão aqui? Essa mulher, ela buscou por socorro, né? Ela teve fé, ela não desistiu, ela insistiu para que sua filha fosse curada. Ela poderia ter desistido ali, porque ela clamou por Jesus, Jesus não respondeu, e os discípulos falavam, vamos para frente, vamos deixar essa mulher. Mas ela continuou, ela se humilhou, né, perante Deus. Primeiro ela reconheceu, né, Jesus Cristo como Messias, né? Ela falou assim, né, filho, né, de Davi, reconheceu Jesus. E ela se humilhou, ela se ajoelhou e adorou e fez o seu pedido. Ela não desistiu. Muitas vezes nós desistimos, né? Começamos a fazer campanha de oração, uma semana, naquela semana a gente tá com muita fé, mas depois termina aquela campanha de oração, você vai desistindo, você acha que Jesus não ouviu o seu pedido, você acha que Deus não vai te atender, né? E desistimos, mas essa mulher, ela não desistiu. E Jesus reconheceu, né, essa grandeza dela. E Jesus falou, né, sua fé é grande, seu pedido será atendido, né? Então nós devemos ter fé em Jesus, que Jesus tem grande poder sobre todas e quaisquer situações. A gente sabe, para Jesus não tem impossível, né? Então não desistam, não devemos desistir. Para Deus não há impossível. Verdade partilhada, devemos dividir o que temos sem lamentar ou ter medo, né, de ficar sem nada. Então, quando a gente vê aqui no início, só deixa eu voltar para cá. Então, aqui, quando Jesus fez a multiplicação,
né, de pães, né, ele chamou lá aquele menino, né, e na hora esse menino não ficou pensando, puxa, mas eu só tenho aqui, né, esses 5 pães, esses 2 peixinhos, eu vou ficar sem nada. Não foi esse pensamento, né? Ele deu com alegria, né? E quando entregam para Jesus, né, esse alimento, né, o que Jesus faz, né? Então vamos ver aqui no capítulo 14, versículo 18. Tragam isso para mim. E daí ele faz o quê? Levantou os olhos para o céu, deu graças, partiu os pães e deu aos discípulos para distribuírem ao povo, né? Então, todos receberam, né? Então, Jesus recebeu o alimento, deu graças e distribuiu, né? E teve sobras, né? Não teve, e essas sobras não foram jogadas, não teve assim um desperdício. Então, o que nós devemos aprender aqui? Vamos passando aqui na nossa verdade compartilhada. Então, que nós devemos dividir o que temos, sem lamentar ou temer, né? Ter medo de ficar sem nada. E nós devemos agradecer, né? Devemos agradecer a Deus, né? Porque Deus tem cuidado das nossas vidas, né? Deus não tem deixado faltar nada para nós. E muitas vezes nós somos ingratos, né? Não agradecemos, né? Ou só achamos que só devemos agradecer antes das refeições. Mas nós devemos, né, ser gratos em todo o momento, né? Devemos ser gratos, né, pelo ar que respiramos, né? Quantas pessoas agora com problemas respiratórios devido a problemas causados por vírus ou bactérias que impedem a pessoa de respirar e muitas vezes, né, um simples fato de respirar, nós não agradecemos. Então nós precisamos ser gratos, como Jesus ensinou, ser gratos a Deus, né? E a palavra de Deus fala em Provérbios 11:25 que a pessoa generosa terá sempre mais e mais, e ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. E nós devemos também compartilhar o pão espiritual, que é Jesus, né? Então devemos ter essa ousadia que nem João Batista teve, né? E devemos compartilhar o pão espiritual, que é Jesus. A palavra de Deus fala: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Então, muitas vezes, né, as pessoas vão em busca de tantas, né, coisas e esquecem, né, que eles só serão, né, satisfeitos quando eles tiverem esse pão da vida. E nós devemos crer no poder do nosso Deus, que Ele pode realizar os milagres de Jesus em nossa vida. Então, Efésios 6:10 fala: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E nós devemos, né, crer, né, que Deus, né, Ele vai nos sustentar e vai nos ajudar a enfrentar todas as dificuldades da vida. Então, Jesus nos ajuda a enfrentar todas as dificuldades da vida, né? E a gente tem que saber, né, que Deus pode realizar os milagres de Jesus em nossas vidas. Então, o que Jesus falou, né, em Mateus 15, né, lá para Pedro? Então, ele fala, quando Pedro ia cair, Jesus estendeu a mão e segurou e falou: ó homem de pequena fé, por que você duvidou? E muitas vezes nós temos agido como Pedro, nós temos uma fé pequena e nós duvidamos, né, e desistimos. Mas que Deus nos fortaleça, né, e nos dê a sua misericórdia, né, por nós muitas vezes não ter confiado como devemos nele. Amém? Então, que nós possamos a cada dia mais, né, saber
que Jesus é o nosso pão da vida, né? Que Jesus está pronto para nos ajudar a vencer as tempestades. Mas para isso nós precisamos manter o olho fixo nele. Nós precisamos crer no seu poder. Amém? Então vamos estar orando, encerrando a nossa lição. Senhor Deus, muito obrigado, porque a sua palavra nos ensina que nós devemos manter os nossos olhos, nós devemos manter a nossa fé em Ti. E nós cremos, ó Deus, no poder do seu amor que entregou o seu único Filho Jesus para nos dar a salvação. E nós somos gratos por essa salvação, por esse sacrifício de Jesus na cruz. Muito obrigada, Deus, porque a cada dia nós podemos crescer em fé e crescer crendo, ó Pai, no seu poder. Muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado, nos ajudando a vencer as tempestades da vida. Nós somos gratos por isso. Em nome de Jesus, amém. Tenha uma boa semana. Deus abençoe vocês. Um abraço.